Queridos, o Senhor me dirigiu para um tema hoje. Eu creio que é especial para esses dias, final de ano, que é o poder da gratidão. E eu comecei a refletir sobre os benefícios da gratidão, e eu reparei uma coisa, que até o mundo, de certa forma, fala muito sobre gratidão, né? Você vê bastante aí, hashtag gratidão, né? Se você colocar no Google o tema gratidão, você vai encontrar muitos artigos, muitos textos, estudos seculares sobre a importância da gratidão, até como forma de saúde emocional. Os palestrantes, né, falam sobre isso. Uma vez eu assisti uma palestra, e o palestrante, ele estava falando daquela história em que Jesus curou 10 leprosos, e depois só um voltou para agradecer. Isso eu vi de um palestrante, né? Então, os coach também falam, a ciência tem comprovado os benefícios da gratidão. E eu vou falar inicialmente aqui, queridos, alguns benefícios da gratidão à luz da ciência. Primeiro, a ciência que fala isso, pode pesquisar. Mas antes, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te convidamos nessa manhã e declaramos que o Senhor tem liberdade entre nós. Nós estamos diante da Tua palavra, iremos refletir aqui sobre verdades espirituais. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que cada coisa que for dita aqui não seja o homem, mas que Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações. Nós nos abrimos totalmente para receber a semente da Tua palavra, e nós cremos que ela germinará e dará muitos frutos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, os benefícios da gratidão, segundo a ciência, segundo o mundo. A gratidão alivia o estresse. Uma pesquisa realizada em 2017 concluiu que quando uma pessoa demonstra uma sensação de gratidão, reduz os batimentos cardíacos e ela se torna mais calma, mais calma e menos ansiosa. Quer ser menos ansioso? Seja grato. E olha que coisa incrível. Os estudos comprovaram que a gratidão é capaz de aumentar a produção de dopamina e serotonina, que são hormônios ligados ao bem-estar e à felicidade. Então, se você é grato, você é mais feliz. Amém? É a ciência que está dizendo isso. Quando nós somos gratos, nós nos sentimos realizados. Nós fazemos escolhas melhores. Amém? Nós melhoramos a nossa saúde emocional, inclusive a saúde física. Então, primeira coisa, a gratidão alivia o estresse. Próximo, a gratidão fortalece os relacionamentos. Então, a gratidão, além de conectar as pessoas, né, ela me impulsiona a investir e a zelar pelos relacionamentos. No mundo tão individualista, tão egoísta, a gratidão ela vai no sentido contrário e atua para preservar os relacionamentos. Então a gratidão promove a empatia, que é a habilidade de colocar no lugar do outro, né, de imaginar como a outra pessoa se sente. A palavra obrigado é uma palavra muito interessante, né? Porque desta forma que ela é escrita, que ela foi pensada, não existe em outros idiomas. Inclusive, depois eu vou falar sobre isso, mas a palavra obrigado não tem na Bíblia, né? Eu vou falar daqui a pouco o que é o obrigado na Bíblia, né? Então, quando você fala obrigado, você está falando, eu me sinto obrigado, eu estou em débito com você, eu tenho uma dívida com você, né? Então isso é tão interessante, isso fortalece os relacionamentos. A próxima coisa, torna as pessoas menos materialistas. Então é uma ferramenta contra o consumismo, né, desenfreado, comum nos nossos dias, aonde nós somos tentados a entrar num ciclo de querer sempre mais e tudo. E através da gratidão, nós aprendemos a dar valor nas pequenas coisas, entre aspas, né?
eu aprendo o contentamento, que já é uma palavra bíblica, vou falar depois. Eu valorizo o que eu tenho, melhora a minha autoestima e melhora inclusive a saúde financeira, porque eu me torno menos materialista. Amém, Netos? Glória a Deus. Então, tudo isso são fatos comprovados pela ciência, né? É um olhar que o mundo tem para com a gratidão, e eu quero esses benefícios, não sei você, porém nós sabemos que na verdade a gratidão é um princípio da palavra de Deus. Salmo 116, 12 fala assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Então o salmista, ele está assim pensando: o Senhor tem me abençoado tanto, eu preciso de alguma forma ter gratidão para esse Deus, que é um Deus tão grande, um Deus tão alto, mas que me abençoa tanto. Então a gratidão é uma ordem de Deus, e a nossa gratidão, primeiramente, devemos a Ele. Então, é um princípio espiritual, e os benefícios são também espirituais. Então vamos falar sobre a dimensão espiritual da gratidão. O livro de Provérbios fala sobre reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso já dá um indicador para nós. Eu preciso reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Nós podemos perguntar: por que será que Deus se interessa tanto por gratidão? E se você já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes a Bíblia fala, né, sobre ação de graças, entrar diante do Senhor com ações de graças. Sabe por que Deus faz isso? Primeiro, porque Deus é um Deus de princípios, e quando nós obedecemos a um princípio de Deus, tudo muda nas nossas vidas. Nós vamos entender o que a gratidão produz em nós, e responder essa pergunta: por que Deus se interessa tanto por gratidão? Eu falei aqui sobre alguns benefícios, né? Mas agora vamos colocar uma lente espiritual nos benefícios do poder da gratidão. Então, em primeiro lugar, a gratidão produz contentamento. Contentamento. O apóstolo Paulo, ele gostava de dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é interessante que esse mesmo texto, ele vai falar depois: tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós costumamos falar esse versículo de forma isolada, mas para eu poder declarar tudo posso naquele que me fortalece, eu preciso aprender a viver contente em toda situação. Então, é uma bênção que vai vindo sobre a outra bênção. Hebreus 13, 5. Você pode abrir ou acompanhar aqui na tela. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? Queridos, o Senhor, Ele não nos deve nada, Ele já nos deu tudo. Ele deu o seu único Filho, e a Bíblia diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então a gratidão, ela me reposiciona. Eu entendo a minha condição, eu sendo miserável, sem nada oferecer, o Senhor se lembra de mim, o Senhor se importa comigo, o Senhor tem uma aliança comigo. E isso deve nos motivar a ter um coração grato. Então a primeira coisa, a gratidão produz contentamento. Mas existem outros motivos, né, que explicam o poder da gratidão. Vamos entender um pouco mais sobre os benefícios da gratidão. Próximo, gratidão produz multiplicação. Você conhece a história da multiplicação dos pães e peixes? Sim ou não? Existem 2 vezes na Bíblia que Jesus multiplica os pães e peixes. No Evangelho de João, conta a história da seguinte maneira: Jesus estava pregando,
E quando ele levanta os olhos, estava forrado de gente, aquela multidão. E ele pergunta para Filipe: Filipe, onde nós vamos comprar pão para toda essa gente? E a pergunta era um teste, né? Porque Jesus já sabia o que ele ia fazer, né? O que iria acontecer. E de repente apareceu lá um adolescente com 5 pães, 2 peixes. E Jesus manda o povo se assentar. Era 5.000 pessoas, a Bíblia diz. E o que nós vemos a seguir, queridos, um detalhe na atitude de Jesus que fez toda a diferença. João 6,11 diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Você percebeu? A primeira coisa que Jesus fez, tomando os pães, o que ele fez? Ele deu graças. Tendo dado graças, ele foi lá e distribuiu. Então a primeira coisa que Jesus fez foi justamente agradecer. E isso indica um modelo para nós. Eu sei que você já faz isso, mas toda vez que você for comer, fazer uma refeição, dê graças, porque Jesus fez isso. Amém? Você faz isso quando vai almoçar, jantar? Amém? E sabe o que mais, queridos? Quando humanamente faltarem os recursos forem escassos, né? O salário for baixo, dê graças. Jesus fez isso. Hoje nós chegamos aqui na igreja e a gente teve dificuldade para com o som aqui, mas nós damos graças. Nós damos graças porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Queridos, e quando nós damos graças, mesmo na escassez, a Bíblia garante que os recursos, eles multiplicarão. Jesus foi grato por aquilo que estava nas suas mãos, e o milagre aconteceu. Imagina se fôssemos nós ali, naquela situação ali que Jesus estava diante dela, ali junto com os discípulos, como seria a nossa oração? Senhor, multiplica esses pães, olha o tanto de gente, Senhor, faça um milagre. O que Jesus fez? Ele deu graças. Será que nós daríamos graça em primeiro lugar? Mas foi o que Jesus fez. Ele deu graças e distribuiu. Então nós voltamos mais uma vez à questão do contentamento. Onde há contentamento, há multiplicação. Amém, queridos? A gratidão, ela tem o poder da multiplicação. Que jamais possamos nos esquecer disso. Lembrando que Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores que Ele fez. Mas desde que nós tenhamos sempre um coração grato. Então, a gratidão produz multiplicação. A próxima coisa, gratidão gera vida. Gratidão produz vida. A gratidão, ela dá sabor, alegria, ela dá vida à nossa existência. Você vai lembrar da ressurreição de Lázaro. Estava morto ali há 4 dias, sepultado já, cheirando mal. Jesus foi lá. E o que Jesus fez não é nenhuma surpresa. Vamos ver aqui qual foi a atitude de Jesus, as palavras que ele declarou. João 11, a partir do 41. João 11, 41 diz assim a palavra do Senhor: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, queridos, ação de graças gera vida. Pode ser o lugar mais
árido, mais seco, a gratidão produz vida. Jesus falou: Senhor, Pai, graças te dou porque o Senhor me ouve. Ele não disse: graças te dou porque o Senhor vai me ouvir. Não, o Senhor me ouve. Eu estou acostumado com as suas intervenções na minha vida. Ele lembrava da bondade de Deus. Ele não se esquecia da fidelidade de Deus. Ele dava graça sempre e ele era sempre abençoado pelo Pai. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, queridos, o povo que mais contemplou os milagres do Senhor, saíram do Egito de forma sobrenatural, viram o mar vermelho se abrir, água jorrar da rocha, todos os dias alimentados pelo maná, era nuvem de dia, coluna de fogo de noite, eles andavam e o sapato não gastava, eles experimentaram a bondade de Deus de uma forma absurda, tinham tudo para serem gratos, e o que? Entrar na terra. Porém eles reclamaram, murmuraram, e daquele contingente de pessoas, apenas 2 entraram em Canaã. Os demais ficaram pelo deserto. Josué e Caleb viveram para entrar na terra. Gratidão produz vida. Amém, queridos? O próximo ponto: a gratidão destrói o destruidor. O destruidor ou exterminador é um demônio que está ligado à murmuração. A Bíblia dá nome a alguns demônios, né? E um deles é esse, é o destruidor, é o exterminador. Vamos ler 1 Coríntios 10:10. Diz assim a palavra do Senhor, você pode abrir também. O apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, ele fala: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Normalmente, queridos, pessoas ingratas são murmuradoras, reclamam de tudo e de todos, sem saber, o murmurador, ele está abrindo legalidade para o destruidor. O povo de Israel sofreu na pele as consequências da murmuração. É algo tão sério, tão sutil, né? Que nós precisamos vigiar. Nós temos situações todos os dias que nós somos tentados à murmuração. Por exemplo, a fila do banco. Hoje a gente não vai muito no banco, né? Hoje é tudo feito no Pix, né? Tudo feito online. Mas talvez na fila do banco, no ponto de ônibus, no engarrafamento, são oportunidades que nós temos para agradecer. Para agradecer. Um exemplo: você está na fila do banco, você pode falar: obrigado, Senhor, porque eu tenho dinheiro para pagar a conta, ainda que eu precise pegar essa fila. Porque tem gente que não tem nem conta no banco. Está no trânsito: obrigado, porque eu tenho um carro para estar no trânsito. Amém? Procurando trabalho: obrigado, Senhor, porque eu tenho força para trabalhar. E é questão de tempo, eu vou ser empregado novamente. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Queridos, Deus aprecia a gratidão. Jesus ensinou a dar graças porque Ele sabe o quanto a gratidão tem valor para o Pai. Então, em qualquer situação, a Bíblia fala muito sobre isso, de nós descansarmos nele, sermos gratos a Ele, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, queridos? Então, seja aquela situação mais difícil, não murmure, mas agradeça, destrua o destruidor. Amém?
Glória a Deus. O próximo ponto aqui, a gratidão promove a comunhão. Vou falar em dois aspectos. Primeiro, a comunhão com Deus. Eu já citei aqui anteriormente, mas vou falar novamente. Salmo 100, versículo 4 e 5 diz assim: é uma ordem do Senhor: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então a primeira coisa que você deve fazer quando entrar diante do Senhor, ações de graça, hinos de louvor. Então eu falei para vocês que a palavra obrigado não tem na Bíblia. Como que nós agradecemos ao Senhor? Com ação de graças, né? Então a palavra é ação de graças, é louvor. Louvor fala daquilo que Deus tem feito por nós. Quando nós louvamos a Deus, nós louvamos os feitos do Senhor. Salmo 136, né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, a gratidão, ela me mantém na presença de Deus. A gratidão, ela protege a minha comunhão com Deus. Muitas vezes nós não sabemos o que orar, e nós realmente falamos: Senhor, muito obrigado. Mas talvez nós fazemos isso de forma automática, né? E até religiosa. Mas que nós possamos, nesta hora, lembrar dos benefícios, do poder da gratidão. Quando nós rendemos graças, quando nós louvamos, quando nós bendizemos o Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Amém? E o nosso muito obrigado, o nosso louvor, a nossa ação de graças vai gerar poder de me conectar, de manter conectado com o Senhor. Então, você quer ter uma vida de intimidade com o Senhor, tenha uma vida de gratidão a Ele. Amém? A gratidão promove a comunhão com o meu próximo também. Vamos ver 1 Coríntios 1, 4. 1 Coríntios 1, 4. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo, ele fala assim: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, aquela era uma igreja que possuía problemas de relacionamento, muitas confusões, mas mesmo assim, Paulo sempre dava graças a Deus a respeito daquela igreja, porque ele acreditava que tudo ficaria bem, e pela fé ele dava graças. Lembra que Jesus falava: graças te dou porque o Senhor me ouve. O apóstolo Paulo, ele fazia a mesma coisa. Uma igreja cheia de problemas, ele fala: eu sou tão grato pela vida de vocês. Filipenses 1, 3 e 4. Filipenses 1, 3 e 4 fala assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Desta vez ele está escrevendo aos filipenses. Ele está falando: olha, eu dou graças por tudo que eu recordo de vocês. Será que não havia problemas, não havia situações, né, que ele poderia ter outro sentimento, mas ele fala: não, tudo que eu lembro de vocês, eu dou graças, eu agradeço a Deus. Olha o coração de Paulo, a gratidão que ele sentia pelos irmãos. Uma igreja que com certeza também tinham problemas, as pessoas eram falhas, mas quando há gratidão, queridos, as coisas fluem melhor. E a gratidão, lembrando que não é o único fator para a comunhão, mas certamente é um deles. Então a gratidão, ela vai promover muita comunhão
entre as pessoas. Se você é grato pelo seu próximo, primeiro que você está obedecendo a Deus. Segundo, você está protegendo as suas conexões. Você está derramando graça sobre o seu próximo. Amém, queridos? Vamos dar um exemplo prático aqui, por exemplo, em casa. O marido que deixa a toalha molhada em cima da cama, a roupa jogada no chão, os filhos que fazem muita bagunça, deixam as coisas fora do lugar. Senhor, muito obrigado porque eu tenho uma família. Há uma palavra, queridos, que eu ouvi muito tempo atrás e que marcou a minha vida, que fala assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo. Entendeu? Pegou aí? Poderia estar tudo limpo e organizado e não haver uma família. Se está, de certa forma, bagunçada, porque tem alguém ali, tem pessoas ali, tem uma família vivendo ali. Não estou incentivando a bagunça, tá bom? Mas estou incentivando uma vida leve, uma vida de gratidão ao Senhor, gratidão pelas pessoas que Ele tem nos dado, pelos nossos familiares. Seja grato por eles, e Deus vai fazer um milagre na vida deles, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, a gratidão, ela produz milagres. Falei aqui sobre contentamento, sobre multiplicação, sobre ressurreição, sobre destruir o destruidor. Não é a gratidão em si que produz o milagre, mas a gratidão, ela atrai o favor de Deus. Gratidão, ela pavimenta o caminho do milagre, ela prepara o ambiente. Queridos, o que Deus poderá fazer em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas finanças, quando nós tivermos um coração grato. Partindo aqui já para a conclusão, não permita viver com a mente programada para a murmuração. Não permita viver com a mente programada para a murmuração. Tome posse de uma mente renovada em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu vou falar mais uma vez: a gratidão atrai o favor de Deus. Eu reconheço o Senhor em tudo, os céus se abrem. Eu sou grato em toda e qualquer situação. Eu estou preparando o ambiente para o milagre. Ser grato é um estilo de vida, queridos. Eu preciso desenvolver a gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão pelas pessoas, pelo próximo. Pessoa que abastece o seu carro, motorista do ônibus, o motoqueiro do iFood que trouxe a sua refeição, abençoa a vida dele com ações de graças. Ou o garçom do restaurante, né? Seja grato. Seja grato ao seu chefe, ao seu funcionário, seu líder, seu liderado. Agradeça às pessoas. Amém? Eu sei que está todo mundo de máscara, mas olha para alguém aí e dê um sorriso, fala: muito obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por estar aqui hoje, abençoando a minha vida. Queridos, a ingratidão nos afasta das pessoas. A ingratidão nos afasta das conquistas. A gratidão agora. A gratidão, ela produz comunhão. E a gratidão gera milagres. Amém? A ingratidão gera obstáculos. A pessoa pode até conseguir alguma coisa, mas ela vai ter muitos obstáculos. Agora, a gratidão, ela gera recompensa. Gera recompensa. Talvez Deus esteja nos curando hoje de um espírito de murmuração, queridos.
E a partir de hoje, menos reclamação e mais gratidão. Nesse último domingo do ano, que nós possamos guardar essa palavra. Uma palavra onde nós aprendemos a apresentar ação de graças ao Senhor, aprendemos a louvar o Senhor. Naquela música da Cassiane, né? Fala, louve em todo o tempo. Está chorando, louve. Está feliz, louve. O louvor é uma maneira de gratidão ao Senhor. E eu quero aqui, partindo para o encerramento, chamar já a equipe aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial. Tudo que Deus tem feito aqui nesse lugar. Primeiro porque Ele tem sido tão bom conosco. E quero agradecer a nossa equipe ministerial, nossa equipe pastoral aqui, todos os irmãos que têm servido, os líderes de célula, os anfitriões, cada irmão que atua em algum ministério aqui da igreja, cada membro, cada pessoa é um membro importante do corpo. E o Senhor se agrada. E eu quero aqui ser grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Cada irmão, cada irmã que nos abençoa tanto, queridos, você não tem ideia, quando você está numa comunhão, quando você vem para a igreja, ainda que você não venha com essa expectativa, mas quando você está diante do corpo, você está abençoando o corpo. Você é importante. E eu sou grato a Deus pela sua vida. Filipenses 1:3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Amém, queridos? Vamos ficar de pé por um instante. Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Se você tem motivos para agradecer ao Senhor, faça isso agora. Diga palavras de gratidão, palavras de louvor, palavras de adoração ao nosso Deus. Feche os seus olhos e lembra desse ano 2021, mesmo diante dos problemas, faça como Paulo, seja grato por tudo que você recordar de 2021. Senhor, 2021, situações que eu vivi, alegres ou tristes, eu sou grato, eu sou grato. Que você possa produzir em mim esse espírito de gratidão, Senhor. E que toda murmuração caia por terra em nome de Jesus. Que não haja lugar para reclamação, que não haja lugar para murmuração. E possamos assim destruir o destruidor. E possamos através da gratidão pavimentar o caminho para o milagre. Vem sobre essa igreja, Senhor. Nos dá esse coração. Oh Pai, que possamos ser gratos pelos nossos irmãos. Possamos ser gratos, Deus, em toda e qualquer situação. Tudo que nós recordarmos dos nossos irmãos, possamos agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo foi me dado como herança eterna, como prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo.
mil amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.